Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje estamos aí com uma entrevista muito interessante. Estou bem ansioso para receber nosso convidado. Vamos falar sobre a Covid-19, né? Vamos conversar com um médico, Dr. André Obayashi, grande amigo meu de infância, e vai aí nos brindar aí também com novos conhecimentos aí para a gente entender como é que funciona essa doença, né? Como é que funciona a Covid, o que ela traz, quais são as novidades, o que podemos fazer para combater isso. Então nós vamos aí, eu vou introduzir aqui o mini currículo aqui do Dr. André e vamos começar aqui a fazer as perguntas mais interessantes para a gente verificar o que a gente pode falar sobre esta doença que assola o mundo, essa doença que ninguém mais aguenta. Então nós vamos aqui falar sobre o André Obayashi. Ele foi diretor clínico do Plus Santé, com pós-graduação em 3 áreas: cardiologia, nutrologia e fisiologia do exercício. Então nós vamos poder fazer muitas perguntas interessantes aqui para o Dr. Obayashi. Ele atua normalmente agora na emergência pré-hospitalar. E vamos trazer o Dr. André para conversar com a gente. Vamos lá, está conectando. Boa noite, Opa, André, tudo bem? boa noite. Tá, Me ouvindo? estou ouvindo, estou ouvindo. Como é que você está aí o áudio aí? Você está conseguindo me ouvir? Tá, um pouquinho de falha, mas estou ouvindo sim. Ah, tá falhando? Pois é. Pode ser a conexão por aí, porque aqui tá legal. Tá dando para, mas aí mas tá dando para ouvir bem aí. Grande André, grande amigo aí de infância. Como é que estão as coisas aí em Curitiba? Pois é, né? Há algum tempinho já. Já Mas faz aqui em Curitiba estão tudo bem. é. E como é que anda essa pandemia em Curitiba? Então, acho que como conjunto do Brasil como um todo, a gente tem tido uma queda significativa, acho, dos casos no geral, né? E Curitiba também a gente tem presenciado e vivenciado isso também. Acho que principalmente agora no começo, agora de setembro, principalmente, Uhum. um número bem significativo da redução, apesar de a gente ter ainda aqui uma ocupação dos leitos no total como em torno de 84% ainda, né, nos dados de hoje ainda, de dia 18, mas no geral, acho que a gente tem conseguido controlar melhor essa crise da pandemia. Certo, certo. É, André, vou te chamar de André porque você é meu amigo, tá? Não vou, vamos tirar aqui Ah, os com certeza. títulos, tá? Que você tem muitos, né? Mas então eu vou chamar você por André porque pela nossa amizade de infância. André, o tema daqui da nossa da noite de hoje, né? Que trouxe aqui você como convidado é justamente falar sobre a Covid, porque não sei se as pessoas estão tomando o devido cuidado, né? Mas há notícias que a gente vê, murmúrios por aí, que uma pessoa poderia ser reinfectada, né? Que uma pessoa poderia adquirir a Covid-19 novamente. Isso é possível? Então, na verdade, a gente vive hoje uma situação meio que inédita, né? A gente tem uma história de vivência com diversas crises de pandemia, outras epidemias também, seja elas através de algumas infecções com vírus mesmo ou não, mas em especial hoje, em relação à Covid-19, né, pelo vírus SARS-CoV-2, é uma coisa que, a princípio, é uma vivência nova, com o início de o diagnóstico inicial lá na China em dezembro de 2019. Então, a gente Uhum. não tem ainda uma histórico muito longo ainda da história do vírus, mas a gente já teve tempo para observar de alguns relatos de casos, de fato, de pessoas que tiveram diagnóstico positivo através de exames comprovando e que depois de um intervalo de tempo acabaram se reinfectando novamente, né? De estudo que comprove a evidência dessa situação ou dessa ocorrência, pelo que a gente tem, a princípio hoje, existe só um relato de um homem em Hong Kong, onde ele, em março, acho que ele teve um diagnóstico do quadro da Covid, Uhum. ele feito um diagnóstico com exames da PCR, que é aquele do swab nasal, né? Certo. E comprovou que ele teve a infecção. Lá, a rotina deles era ele ter um quadro leve, foi hospitalizado no hospital, durante o período de internamento teve uma boa recuperação e teve alta. E em torno Uhum. de 140 dias depois desse internamento, ele viajou para fora de Hong Kong e com o protocolo do país, ao entrar novamente para Hong Kong, ele teve que fazer o teste novamente. E ao fazer esse teste novamente,
comprovou-se que ele estava novamente com um diagnóstico positivo. E Uhum. positivando, ele foi internado novamente para seguir com o tratamento. Só que lá eles têm uma diferença. Eles conseguiram guardar o vírus da primeira infecção e associar ele com o vírus da segunda infecção, através de um estudo de um genoma. Então eles Certo. comprovaram que o vírus da primeira infecção ele tinha uma linhagem diferente do vírus da segunda infecção. Então comprovando assim, que possivelmente era de fato uma infecção novamente pela Covid, só que uma linhagem, uma classe do vírus diferenciada. E outra característica que eles observaram também era que nos exames de laboratório, algumas provas de funções, como o próprio IgG, como que são os anticorpos, e mesmo algumas Uhum. provas como a PCR, que é uma prova que mostra que existe um processo inflamatório atuante, né, mostrando que ele estava com uma infecção em atividade. Então, por mais que nessa situação ele estava assintomático, eles conseguiram associar como uma possibilidade muito alta de ser uma reinfecção. Certo. E Esse assim, foi o único caso que foi publicado, né? certo, entendi. E tem um tempo, existe um tempo para ela contrair novamente, assim? Existe um prazo para depois que ela sara, né? Depois que ela não está mais com coronavírus no corpo, existe um prazo para ela readquirir novamente, assim? Cai a imunidade? Não sei se existe alguma coisa nesse sentido. Então, como qualquer quadro de infecção, né, a ideia é de que você consiga combater ela, você desenvolve mecanismos de defesa, né, Uhum, alguns deles a gente chama de anticorpos, outros a gente chama de celulares, onde a própria célula do nosso corpo combate o vírus, e uhum, ele tem, a princípio, à medida que a gente tem a cura da doença, significa que a gente conseguiu desenvolver esse mecanismo de defesa suficiente para eliminar. uhum. Agora, a questão que a gente não tem certeza é de qual é a durabilidade dessa defesa, tanto essa celular quanto essa dos anticorpos. Né? Isso Certo. ainda não existe, isso estão definido claramente. Uhum, A média dos estudos tem comprovado que ele tem a tendência de ter uma duração média de pelo menos 90 dias. Né? certo. Uhum, tá. É, Existem alguns outros casos acho que até mesmo aqui no Brasil, que deve ter em torno de uns 28 casos sendo estudados, mas a diferença é que eles não têm o sequenciamento do genoma para acabar comprovando se essa sequência desse vírus acaba sendo de uma linhagem diferente para dizer que é uma reinfecção novamente e não de repente relacionado com uma outra infecção por algum outro vírus que acabou uhum, ocasionando uma nova infecção. E eles acreditam muitas vezes que o que pode acontecer é de que a carcaça do vírus, por mais que você já tenha resolvido essa infecção, ele possa existir ainda uma carcaça do vírus presente ainda. Então, quando você acaba fazendo o exame, ele acaba positivando, mas em relação àquela carcaça do vírus que acabou ficando residual. certo. Se a gente Uhum, pudesse testar, fazer a análise genômica dele e comprovar se é o mesmo vírus ou se é um vírus diferente, aí a gente comprovaria de fato que seria uma reinfecção. entendi. Parece que a gente ouviu uma notícia aí que em Paranavaí tem um caso de suspeita, né, de reinfecção, né? Não sei se você ficou sabendo. Acho que tem em Paranavaí, Uhum, tem em Ribeirão também tem, e alguns em São Paulo também. Mas São todos Paulo. eles, a princípio, estão como suspeitos, né? Eles estão sendo ainda estudados, ainda não tem nenhuma resposta de comprovação de que de fato foi uma reinfecção mesmo. Uhum, Isso no mundo inteiro, né? certo. E em última análise, assim, olhando para um lado bem sombrio, essas reinfecções elas poderiam levar esse paciente a óbito, se fosse o caso, né? Essa pessoa a óbito, essa vítima, se ela fosse reinfectada novamente? Então, acredita-se que sim. Né? Por quê? Porque como sendo um quadro infeccioso, é, independente de ser uma prima infecção, que seria a primeira ocorrência ou a segunda ocorrência, Uhum, até que se prove o contrário, pode. Né? A gente tem, nesse caso da China, de Hong Kong em especial, o diagnóstico da segunda, da reinfecção, ele acabou sendo ocasional. Né? Ele entrou no aeroporto novamente e teve certo. que, como protocolo do país, fazer o exame novamente, mas ele estava sintomático. Ah, Então, existem tendências que falam assim, você já teve uma primeira infecção, então você tem tendência de estar mais sinalizado, como se o teu corpo estivesse mais preparado para uma segunda ocorrência desse vírus aí. Como se já tivesse um marcador preparado para aquilo. Mas tem um caso, eu acho que é nos Estados Unidos, de que houve o contrário, onde a segunda infecção, a suspeita da segunda infecção, acabou sendo mais importante do que a primeira, uhum. inclusive levando esse paciente à necessidade de hospitalização. Ah, entendi. Uhum.
Então ele pode ser assintomático na primeira e na segunda ele pode entrar num quadro grave aí, de evolução né, da doença, talvez. Pode acontecer nesses casos também, então. Pode sim, sem dúvida. Mas também o contrário também, né? Se a gente Certo, tomar entendi. esse caso relatado como exemplo, também seria o contrário. Uhum. Esse caso aí que você diz aí desse paciente em Hong Kong foi um achado, né? Ele nem imaginava, né, que ele poderia ser reinfectado, né? Foi uma coisa assim, Exatamente. totalmente, né? Isso que na primeira infecção dele, ele foi um quadro leve também. Ele acabou sendo internado porque era um protocolo de Hong Kong também. Mas ele Entendi. teve quadro leve, não foi um quadro importante que necessitava de um internamento, né? E Uhum. agora no segundo foi um quadro assintomático. Me diga uma coisa, André, aí, aproveitando sua expertise, né, tanto na área de nutrologia como nessa área de fisiologia, né, em exercícios, o que que a pessoa pode fazer para ela manter, né, uma saúde, uma boa imunidade no corpo? O que que ele pode tomar? O que que ele pode fazer? Práticas de exercício? Eu não sei, você poderia dizer aí para os ouvintes? Olha, eu acho que deu uma cortada um pouco, então eu entendi, acho que a Eu dei uma cortada. primeira parte da pergunta só. Ah, tá. Então vou repetir. Com a tua experiência, né, tanto na área de nutrologia como fisiologia e exercícios, o que que nós podemos fazer para manter uma boa imunidade, né, para nos proteger, antecipar qualquer tipo de doença, assim, com relação a vitaminas, né, ou exercícios que a gente poderia fazer para a gente melhorar o nosso sistema imunológico? Ah, de fato, né? Acho que na verdade, esse eu considero como o ponto mais importante, né? Às vezes as pessoas questionam em relação mesmo à gripe, né? Mesmo a H1N1, a mesma influenza. Ah, eu preciso tomar a Uhum, vacina? Assim, a vacina tem a sua necessidade, tem a sua importância, tem a sua relevância. Em relação à Covid, a gente ainda não tem ainda uma vacina ainda pronta ainda, né? Mas de qualquer forma, assim, para qualquer quadro de saúde, o importante é que teu corpo esteja preparado para enfrentar uma doença, né? Você poder vivenciar um corpo saudável. Aí nessas condições são usar possível saudável, né? É ter uma boa alimentação, ter uma boa prática de atividade física, ah, repouso, sono adequado, são condições para te manter um equilíbrio fisiológico, um equilíbrio bom da tua saúde, né? uhum, Evitando consequentemente outras complicações, né? Obesidade, diabetes, que são condições que estão associadas com a piora de qualquer quadro infeccioso, qualquer quadro de doença, né? E quando a gente pensa em nutrição, a gente vai pensar em qualidade nutricional para uma defesa do teu organismo, para uma boa imunidade, né? Até, lógico, existem popularmente algumas questões como a vitamina C, né? Já desde a época do Linus Pauling, já, mas a gente perfeito. considera assim, de fato, né? Como um suplemento, né? Específico para essas condições. Existem alguns trabalhos em relação ao zinco, em relação à vitamina D, em relação à própria vitamina C, né? E, na verdade, Uhum, todos os complexos em geral, né? Para uma finalidade de você poder ter um corpo saudável. Mas em específico a essas daí, né? Vitamina D, a vitamina C e o zinco, eles são relacionados com o processo de imunidade, o processo de controle enzimático no controle da infecção, né? Então é uhum, importante que a gente tenha um controle adequado, né? A gente tendo uma alimentação saudável, né? E pensando em vitamina C, em alimentos que são mais frutas cítricas, por exemplo, são certo. alimentos que contêm bastante vitamina C, algumas verduras verdes escuras também, né? Em relação ao zinco também, alguns alimentos como algumas oleaginosas, os frutos do mar, são alimentos que contêm esses elementos também, né? O repouso, a gente poder ter um período adequado de tempo para repousar, né? Uhum. E Quantas horas, pelo menos, André? Quantas Oi? horas, pelo menos, para ter um bom repouso? O Quantas repouso horas? adequado, na verdade, que é relatado em torno de 8 horas, né? Mas isso vai variar um pouquinho da idade. Lógico que as crianças têm uma necessidade muito maior e os idosos acabam tendo uma necessidade menor. Mas, no geral, acabam sendo 8 horas de um sono confortável, um sono recuperador, né? Não é aquele sono que às vezes acaba dormindo tem tarde da noite, vai dormir 1 hora da manhã e acordar 9 horas da manhã, que às vezes não necessariamente a gente tem um ciclo circadiano que a gente acaba tendo que respeitar também, né? Certo. Naturalmente, dentro desse ciclo circadiano, um dos exemplos seria em relação à melatonina, né, Uhum, que é um hormônio relacionado com o sono, e a produção desse hormônio está muito relacionado com o horário do sono também, né? Então, às uhum, vezes, não só o ciclo do sono, né? O horário do sono, que seria dormir num horário mais confortável, mais cedo, e tentar acordar um pouco mais cedo também, isso está associado com uma qualidade do sono e dessa melatonina de uma forma mais importante também, né? uhum. Assim como também o sono curto ou o sono muito tardio, a gente interfere também no cortisol,
E o cortisol está muito relacionado também com o quadro de estresse, né? É, E o estresse diretamente associado com a queda da imunidade, né? Caiu a imunidade, a chance de uma infecção maior, lógico, também acaba hum. aumentando também. Diga uma coisa, André, é verdade que se a pessoa que não, de repente não tem condições de ficar comprando esses complexos vitamínicos, né? E é verdade que se tomar um banho de sol aí num horário adequado, certo, também melhora a sua imunidade aí com a questão da vitamina D? Ah, sim, né? A gente já chama, é suplemento, né? Como Uhum, suplemento, ele é para suplementar aquilo que acaba faltando, seja por incapacidade de ter um tempo ou uma qualidade nutricional adequada, então ele vai ser como suplemento. Mas uhum, dentro da vitamina D, a gente vai ter desde a gema do ovo, né? Nos próprios peixes gordurosos também. E é lógico que essa conversão acaba sendo feita para a forma ativa dela, necessitando da exposição ao sol, sim, né? certo. Tendo uma exposição ao sol, lógico assim, aí onde você está, a gente tem uma incidência do sol um pouquinho melhor do que a gente aqui no sul aqui, né? Uhum, Então esse tempo de exposição acaba sendo até um pouco mais curto aí, né? certo. Mas então você podendo se expor aí nos seus 30, 45 minutos de exposição, os braços livres ali, fazendo uma caminhada, a hora que você for se deslocar do seu trabalho para casa, né? Já é um tempo que já está confortável já. E qual sol que é melhor, André, para você tomar esses raios aí? Qual horário que é melhor tomar esse banho de sol? O horário tem muito a ver com a incidência, né, dos Uhum, raios na pele para poder fazer essa conversão. O certo, horário, na verdade, ideal é esse horário que vai girar em torno ali assim, do horário que é um pouco mais alto o sol, né? entendi. Então, Uhum, teoricamente, seria entre 10 e as 3 horas da tarde, né? Mas eu acho que dependendo do ponto em que você vai estar, tem que analisar essa questão de quem tem a história de alguma doença de pele, né? Tem uma doença de claro, cicatrização na pele, claro, então tem que claro. ter esse devido cuidado. Outro ponto que a gente acaba entendendo como Uhum, outra pandemia que a gente existe hoje, que é a deficiência da vitamina D, é o fato da gente, muitas vezes, hoje estar o próprio protetor solar, e acaba inibindo um pouco a capacidade de a gente poder fazer essa conversão da vitamina D através do sol, né? Então, o certo. ideal até que a gente possa escolher, depende de horários de uma incidência que não seja tão irritativa para a tua pele, para você poder fazer uso dela, fazer essa exposição por esse período, um curto período de tempo, até mesmo sem o protetor, nesse intervalo de tempo apenas, né? Entendi. Eu acho que aqui em Manaus a gente pegaria o sol do meio-dia, né? Que é o sol mais forte, mas ficaria pouco tempo, né? Para justamente não causar danos aí, né? À pele também, né? Trazendo um outro tipo de problema. Isso. Senão você ganha uma É, solução, mas traz outro problema, né? exatamente. Aham, certo. Deixa eu entrar agora umas questões aí sobre a Covid, André. Você acha que nós estamos próximo de uma segunda onda, né? Porque sai do amarelo, vai para o laranja, do laranja volta para o amarelo, né? Do laranja vai para o vermelho, então ninguém sabe onde está, onde fica. Assim, os estados brasileiros, né? Cada estado tem seus costumes, né? Suas tradições. E você acha que a gente está próximo de caminho para uma segunda onda aí? E se tiver, né, quem vão ser as maiores vítimas, né? Dessa segunda onda? Eu acho que quando a gente pensa uma segunda onda, que acho que ainda não é o caso do nosso, a gente ainda não, para se chegar numa segunda onda, a gente teria que estar primeiro saindo da primeira onda, e É. talvez esse seja o momento que a gente esteja vivenciando agora, né, com essa redução significativa dos casos aí, né, mas o risco da segunda onda de fato existe, né. Eu acho que a gente conseguiria, talvez, evitar, pudesse ter recorrência desses ciclos da infecção, só acho através que a gente chama de imunidade coletiva, né, ou de rebanho. Uhum. Isso viria só através do momento em que a grande maioria da população mundial tivesse já essa proteção, essa imunidade adquirida aí. É adquirida ou porque acabou infectando e criou essa imunidade ou através da vacinação, né? Mas uma vacinação tem que ser em massa. Então, Uhum. ou seja, hoje a gente viu que a Europa passou pelo primeiro ciclo, no começo do ano, tiveram a melhora dos casos e hoje eles estão vivenciando uma recorrência dos aumentos dos casos, né? Uhum. Que até no primeiro momento que eles acreditaram que pudesse estar inferindo nesse resultado seria uma maior capacidade de testagem. Ou seja, se eu estou testando mais, eu tenho uma Perfeito. capacidade maior de Uhum. encontrar casos positivos, né? Sim. Mas eles estão vivenciando também uma maior quantidade de internamentos. Então, Uhum. se consequentemente eu tenho mais pacientes necessitando de internamento, então é porque de fato, além de ter uma testagem maior de casos, eu estou tendo mais casos definitivamente também, né? Uhum. É uma questão de lógica, né? Se tem mais testagem, vai ter mais casos de infectados, né?
Agora, Exatamente. o que a gente ouviu falar, André, é que a primeira onda pegou a classe mais, né, uma classe inferior, né, de poder aquisitivo, e a classe média, média alta, né, que ficaram em casa aí nesses primeiros meses da pandemia, acabariam sendo a segunda onda que seria, né, afetada justamente porque ficaram em casa totalmente, ficaram quase todos em casa, né? Apesar do que aconteceu em Nova York, né, que foi um fato totalmente isolado aí, né, que aconteceu em Nova York, até o prefeito, né, ficou bastante espantado, né, com pessoas que estavam sendo infectadas na própria casa, né? Sim. Eu acho que o risco de infecção ela existe independente. Hoje já existe independente da classe, né? Uhum, Até no Brasil a gente vivenciou no início da crise justamente o contrário, né? uhum, Quem que se infectava no início da crise? Era quem estava vindo de fora. Então sim, aquela pessoa que teve a capacidade, teve a poder viajar para fora, né? é, Então seja a passeio ou seja também. a negócios, mas era uma classe que estava viajando para o exterior, seja para a Europa, seja mesmo para a Ásia, né? Ou no Uhum, final vindo dos Estados Unidos também. Então o que a gente viu aqui nos primeiros diagnósticos foram esse perfil de paciente. Aí a partir do momento que isso se disseminou aqui no país é que a gente conseguiu. Hoje a gente não, hoje a gente encontra é, o risco para todo mundo, né? Hoje eu acho que não uhum, depende tanto de classe. Talvez claro, quando a gente fala que depende um pouco de classe, é a questão que você comentou agora da exposição, uhum, né? Tipo, quem tem que trabalhar, quem tem que estar na rua, exposto a um risco perfeito, maior de é, é, sem conseguir manter um distanciamento social, está pegando o ônibus, está pegando o trem, né? Esses são uhum, eles, lógico, que têm um risco maior do que aquele que está trabalhando em home office em casa ou está gerenciando o seu negócio de casa, se expondo menos. Não quer uhum, dizer que ele não tenha o risco, mas talvez a exposição seja menor, né? uhum. Na verdade, não chegou nem nenhum consenso sobre isso, né? Nem a OMS, nem o Ministério da Saúde, nem outros órgãos, né? Chegaram nessa questão se era fazer o lockdown, né? Se era para fazer o isolamento vertical, se era para fazer o distanciamento social, né? Quer dizer, temos aí vários estudos, né? Mas ninguém chegou realmente a um ponto comum, né? Parece que a coisa ficou meio perdida. Você não achou isso também, André? Tem. Aqui eu vou tomar, acho que talvez como exemplo, Curitiba, né? Curitiba a gente fechou talvez até muito cedo, né? Daí a gente discute um pouco essa questão de a questão econômica, né? O Uhum, sofrimento econômico talvez maior até do que o sofrimento de saúde junto também, né? verdade. E não saber de fato qual é a conduta que tem que tomar. A gente sabe assim, como qualquer infecção viral, os Uhum, cuidados de riscos de infecção é a exposição à carga viral. Então, uhum, a questão de proteção, como qualquer exposição, qualquer gripe, qualquer infecção viral, continua sendo distanciamento social, você poder, os cuidados de higiene, né, lavar as mãos, né, evitar a proximidade de quem está gripado, vai ficar em isolamento para não expor o vírus dele às outras pessoas. Né, uhum. acho que isso ainda permanece, ainda como cuidado, sim. Uhum. Você citou esse termo aí, né, imunidade coletiva ou de rebanho. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso, André, para o pessoal entender aqui? O que seria essa imunidade de rebanho? Será que isso é possível no Brasil de acontecer? Ou isso aconteceu em outros países, né? Me parece que aconteceu isso eu não sei se foi na Nova Zelândia, não foi? Que lá Não, parece que acabou lá, né? Eu não sei. acho que a situação da Nova Zelândia ela tem uma particularidade Hum, foi até considerado como o país com a melhor gestão, né, hum, na crise da pandemia. Mas eles têm uma particularidade que eles têm, por ser, ter uma capacidade talvez tanto geológica como geopolítica também, né? ah, Para ter uma boa administração. Mas uhum, se a gente pensar assim, em termos de cuidados, né? A restrição que eles fizeram em relação aos imigrantes que estavam vindo, quem estava vindo de fora para dentro do país, né? ah, E, ou seja, você controla a doença dentro do país, né? E você limita a entrada do vírus dentro do teu país, é lógico que você consegue controlar isso de uma melhor forma, né? uhum. Então você controla Daí, todas as estradas, né? Marítimas, aéreas, né? Você controla todas sim. esses tipos de acessos, né, ao país. E eu acho que também, eu não sei, André, o que você pensa, mas eu acho que você não está ligado também a uma questão cultural. Isso com certeza também, sem dúvida. Aí a gente vai estar incluindo essa questão dos cuidados, né? Uhum, O que a gente tem, às vezes, associado aqui no Brasil é justamente isso, né? Essa exposição da população e não tomando os devidos cuidados tanto de distanciamento ou mesmo da sua proteção. Porque quando a gente vai falar de risco de infecção, hoje, não tendo um tratamento definitivo, né, é você minimizar
o risco Uhum. de pegar o vírus, né? E a gente associa muito a infecção com a quantidade de vírus que está exposto. Bem, esse talvez seja o sentido de Uhum. você manter o distanciamento, né? Quando você mantém o distanciamento, você diminui a, o trajeto do vírus durante ele tem, quando a gente está falando, está tossindo, está conversando, a gente está expelindo naturalmente algumas gotículas, ou mesmo que sejam alguns aerosóis. Isso tem Certo. ele não, no espaço de ambiente, ele tem um trajeto para percorrer, mas ele não fica flutuando no ar, né? Ele tem tendência de se decompor, de baixar. E geralmente Uhum. esse distanciamento tem essa finalidade. E a outra é o uso da máscara. Quando eu tô usando a minha máscara, eu estou diminuindo. Hoje, quando a gente fala nessas máscaras caseiras mesmo, né, até mesmo a cirúrgica também, ela não tem a Certo. capacidade de fazer com que nenhum vírus seja expelido, né? Mas Uhum. ele diminui a exposição dessa quantidade de carga viral, né, de quantidade de vírus que você acaba expondo ao outro. E assim como quando você usando a tua, de certa forma você também acaba diminuindo a quantidade de vírus que tem a capacidade de ser absorvido pela máscara. Então, Uhum. se tem uma carga viral mais baixa, provavelmente sim, teu corpo tem uma condição melhor de batalhar contra essa carga viral mais baixa e se for para acabar pegando a infecção, é muito mais fácil de controlar do que uma quantidade muito maior de vírus, né? Uhum. A gente tem visto aí, na verdade, André, que inaugurou um novo mercado nessa pandemia, né? Muitas startups trabalhando com máscaras antivirais, né? Camisetas antivirais, quer dizer, trabalham com várias tecnologias, né? De íons, enfim. Você acha que isso aí realmente funciona? Realmente, você vê até, às vezes tem até médicos, né? Que estão utilizando esses produtos, né? Que estão sendo lançados por essas startups, né? Você acha que isso realmente também é um fator interessante aí para ajudar no combate, para evitar o contágio? Acho que pode contribuir de certa forma. Agora, se ele é tão resolutivo, eu acho que talvez ainda não tenha, a gente ainda não teve tempo de ter estudos comprovando, né, É. estudos científicos comprovando isso. Mas Uhum. saber que algumas coisas, como a prata, como o ozônio, né, como Isso. isso tem atividades antivirais, né, isso, de certo ponto, isso tem sim. Uhum. Legal. E como é que tá aí em Curitiba? Você que tá aí no campo de batalha, aí né? Aí no front, tem atendido muitos pacientes com Covid aí? Como é que tá a emergência pré-hospitalar aí onde você atua hoje, André? Hoje, hoje mesmo a gente está, como o Brasil inteiro, como Curitiba, mesmo diminuiu bastante os casos, né? Acho que É. tem algumas semanas que a quantidade de atendimentos para pacientes com suspeita de Covid, ou mesmo com Covid confirmado, reduziram significativamente. Mas no É pico da mesmo? pandemia, que eu acho que Uhum. aqui em Curitiba acho que foi por volta de julho, aí dá para dizer que foi meio fadigante, de fato, né? Era diariamente a quantidade significativa de transporte de pacientes e atendimento a pacientes, né? Hoje não, hoje a gente está vivendo um momento que Uhum. está mais tranquilo. Certo. E qual o protocolo que vocês têm adotado aí, né, onde você trabalha, onde você atua? Qual o protocolo que vocês estão utilizando? Olha, Curitiba, na verdade, assim, não é nem Curitiba, né? Como o país inteiro, o mundo inteiro, a gente não tem ainda uma terapia definitiva contra o Covid, né? Uhum. Se a gente pensar em tratamento, a gente pode pensar em tratamento, no tratamento tem um conjunto de fatores, né? Desde a questão preventiva ou profilática, daí eu acho que esse que nós discutimos agora há pouco aí, em Uhum. relação aos cuidados com a saúde, que é a questão do se alimentar bem, né? Uhum. Fazer a suplementação quando necessária, a atividade física também contribuindo para manter a imunidade adequada, né? Mas com algum Uhum. medicamento que vá prevenir que a gente possa se infectar, isso a princípio não existiria, né? O que existiria Certo. seria a questão da vacina, mas essa nós não temos ainda. E como Uhum. tratamento, né? Tratamento de linha precoce, a gente também tem alguns trabalhos em curso ainda, né? Uhum. Vamos falar a respeito, por exemplo, da ivermectina ou da nitazoxanida, que é o Anita, né? São, digamos assim, antivermífugos aí. Uhum. Eles têm demonstrado, só que assim, o trabalho que já existe em mãos aí, são trabalhos que a gente diz que são in vitro, né? Então, ou seja, foi apenas em laboratório. E com experiência Ah, tá. desses mesmos medicamentos utilizados em outras infecções, como no MERS, que é Uhum. a infecção que teve da síndrome respiratória do Oriente Médio, ou mesmo o próprio SARS-CoV-1, né, no passado também, demonstrando que alguns desses medicamentos eles tiveram a capacidade de inibir ou até diminuir a quantidade de vírus circulante. Seja por Uhum. alguns fatores, seja porque a gente impede que esse vírus entre
dentro da célula para poder infectar, assim como também impede que ele tenha a reprodução desse vírus dentro do corpo, né? Mas isso, a princípio, são estudos ainda só in vitro. Os estudos em vivo, os estudos em humanos, eles estão em curso ainda, né? Tem Certo. alguns estudos no Brasil que estão em curso, alguns demonstrando, a princípio, uma resposta bem significativa, tá? Uhum. Teve até, acho que um da Marinha, que foi feito com a ivermectina, teve um do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, que foi feito com a Anitta, e tem Anitta. demonstrado um efeito positivo, tanto no sentido de você, para aqueles que estão no início do quadro, que na verdade o tratamento é precoce, ou seja, é no momento inicial do quadro, né? Não é no quadro quando o paciente já está com um quadro mais importante ou com um quadro mais avançado, mas é no Certo. quadro inicial, que ele diminui essa exposição, essa multiplicação do vírus que causa a piora do quadro, né? Uhum. Tem demonstrado que os pacientes que fizeram uso dessas medicações tiveram uma resposta bem significativa em curto tempo de espaço curto de tempo, diminuindo assim, a internação desses pacientes com piora do quadro e diminuindo o tempo de recuperação. Uhum. No caso da ivermectina, também alguns pacientes já com quadro um pouquinho mais moderado, demonstrou também que a necessidade de tempo de internação também acabou reduzindo em relação àqueles que não faziam uso. Mas são todos estudos que estão em curso ainda, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, né? Que na verdade sai lá uma notícia, né? Ou não sei se é um médico tão credenciado assim, né? Para dar um tipo de depoimento, né? E as pessoas vão na farmácia, saem correndo e vão comprar tudo que é remédio, né? Aí vai comprar lá cloroquina, hidroxicloroquina, vai comprar o ivermectina. Às vezes o remédio até acaba exaurindo nesse remédio para as pessoas que realmente precisam, né? Como aconteceu lá com a cloroquina uma época, né? Então, às vezes, o que a gente Sim, ouviu falar, exatamente. parece que a ivermectina, ela foi, inclusive a Anvisa liberou, né? Não precisa mais de prescrição médica, né? Para o uso dela. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, eu insisti nessa pergunta, porque me parece que o pessoal está usando de forma profilática mesmo, né? Uma forma preventiva. E por isso que eu Sim, queria saber como é que estão os estudos nesse aspecto. todos estão em andamento ainda, né? E Uhum. como hoje a gente não tem nada definitivo, mas a gente vive uma situação totalmente excepcional, né? Inclusive o próprio conselho, né, deixou determinado da seguinte forma, onde cada profissional, de acordo com aquilo que ele tem de experiência, com aquilo que ele tem de, de informações até o presente momento, né? Fica muito a critério do próprio profissional prescrever isso, você tendo um livre acordo com o próprio paciente, né? Comunicando ao paciente de que, de fato, esse não tem esse medicamento pode ser utilizado, mas ele não tem uma comprovação científica do resultado dele, mas existem alguns estudos demonstrando que a possibilidade de efeito positivo, assim também como instruí-lo dos possíveis efeitos de risco também, né? Mas é muito comum o Certo. acordo do próprio paciente com o médico. Não que É, exista um protocolo, né? Curitiba, por exemplo, não existe a protocolo nem de uso nem de vermectina, nem de hidroxicloroquina, né? Talvez assim a única coisa que a gente existe ainda de definitivo seria pelo estudo de Oxford do Recovery, onde uhum. demonstrou que a dexametasona, né, Uhum. ele tem efeito, mas é um efeito de paciente internado. O paciente que já está com um quadro Certo. inflamatório, já está na dependência de oxigênio, é uma situação já um pouco mais para frente já. Esse seria um corticoide daí, né, André? Esse Isso, dexametasona que você falou. Uhum. ele é um corticoide com atividade anti-inflamatória, né? Como o agravo da COVID está relacionado com uma cascata inflamatória, onde você gera uma inflamação muito grande, isso no corpo inteiro, né? A gente chama de tempestade de citokina, Uhum. tanto para a parte pulmonar quanto outros órgãos também do corpo, que geram insuficiência renal, geram insuficiência hepática junto também, os pacientes mais graves, né? Uhum. A gente entende que nesse processo, a partir do momento em que você começa esse processo inflamatório, você entrando com um medicamento que tem atividade anti-inflamatória, você vai cortar esse efeito da inflamação antes, né? Daí é isso que ficou comprovado de que a dexametasona tem a sua utilidade e seu efeito benéfico nessa fase, nesse momento. Uhum. Esse, assim, tem trabalho publicado já, né? Aham. E Então, a isso já entra no protocolo de vários lugares. certo. E a azitromicina também? Não, a azitromicina também não. Também A não. azitromicina tem alguns estudos, mas nenhum deles colocou como definitivo o Entendi. efeito da azitromicina em relação ao vírus, né? Porque Uhum. o que é lógico que é definitivo é a sua atividade antibacteriana, né? Então, ou seja, pneumonia, o paciente tem o risco de estar com pneumonia secundária provocada por bactéria, a azitromicina vai ter a sua utilidade. Mas quando a gente está, em termos de trabalho científico, mostrando sua atividade tanto imunomoduladora como anti-inflamatória, que a gente acredita que ela tenha,
ainda não tem resposta, não tem nenhum exame que mostrou que o uso dela, Sim. associado ou não com a azitromicina, teve a melhora do índice de casos, seja da Entendo. recuperação dos pacientes internados, ou mesmo daqueles que tiveram quadro leve que não precisaram ser internados. Isso não se demonstrou ainda. Certo. Nenhum estudo de uma entidade, né, fidedigna aí, né, para corroborar isso, né? Ainda não. Diga uma coisa, André, desgraça pouco é bobagem, né? Daí a gente fica olhando aí as notícias, né? A gente que é leigo, né? A gente, digo eu, né? As outras pessoas, não você. Mas assim, a gente vê lá, coronavírus, um segundo coronavírus, né? Quer dizer, há a possibilidade de ter outras mutações? Nós não estamos conseguindo nem sobreviver à primeira, já está vindo existem comentários que vai vir uma segunda, que venha outro tipo de mutação do coronavírus. Isso deve ser possível, sim, né? A gente vê isso com outros vírus, o próprio vírus da gripe, né? O Uhum. vírus da gripe tem essa capacidade, né, de durante seu processo de replicação, de multiplicação, ela acabar tendo alteração da tua composição, até por isso que às vezes é difícil de ter uma imunidade definitiva. Você cria uma imunidade de um vírus, mas daí, ano que vem, aparece uma mutação diferente, ou você ainda não teve imunidade para ela, né? Uhum. Esse talvez seja o caso desse de Hong Kong, Uhum. né? Entendi. Onde ele teve essa reinfecção novamente aí. Certo. Daí talvez por isso que a criação da vacina envolve um tempo um pouco mais prolongado, porque quando a gente fizer a vacina, a gente tem que ter a garantia de que ela vai te garantir pelo menos um intervalo, a gente coloca no mínimo de 6 meses de imunidade, né? Mas isso também é o que a gente já faz hoje, já, né? Com a vacina da gripe, né? A Uhum. vacina da gripe a gente tem a necessidade de tomar ela todos os anos justamente por isso. Certo. Voltando a essa questão aí, André, e aproveitando teus conhecimentos, né, na área de cardiologia, o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, como aconteceu lá na Fiocruz, né? Que tem aqueles estudos que foram divulgados mundialmente lá e falaram que foi tomado em altas doses por um longo período de tempo. Pode realmente haver efeitos colaterais? E se tiver, que tipo de efeitos colaterais pode trazer o uso desses remédios aí? Então, aqui em Curitiba, aqui no Sul, a gente não tem uma experiência, então, pelo menos da minha parte, né, pessoalmente, com a hidroxicloroquina de uso rotineiro, né? Em alguns Certo. lugares onde a gente tem a epidemia da malária, isso é mais rotina, né? Uhum, Conversando com colegas, né? Em relação ao uso da cloroquina, eles têm, desde que feito de uma forma controlada, você tem o conhecimento do teu paciente com exames prévios, né? Isso não tem, a gente não, nem nas doses habituais, a gente não vê complicações significativas, né? Existe a necessidade dos pacientes que usam por mais tempo de ter um acompanhamento, né? uhum, Agora aqui o que a gente tem de mais experiência aqui acaba sendo como efeito antirreumático, né? Então para artrite reumatoide, para alguns casos de lúpus, a gente acaba usando aqui. uhum, Mas qualquer um desses pacientes tem um risco, sim. Principalmente, o mais comum são os habituais, os gastrointestinais, né? uhum, Seja dor abdominal, diarreia, vômito, são os mais habituais. Mas existem riscos que são mais importantes, efeitos adversos, efeitos colaterais que são mais significativos, né? uhum, Dentre eles, a toxicidade ocular, né? Podendo levar a lesões oftalmológicas, que são definitivas, inclusive, onde uhum, o paciente pode perder a capacidade da visão, né? E a outra é o que todo mundo comenta, que é o uso desses medicamentos, muitas vezes até associados com outros, inclusive a própria azitromicina, né? uhum, Ele pode aumentar o que a gente chama de um intervalo QT, que é diagnosticado através de um eletrocardiograma, onde você tem uma alteração, o risco de alteração da condução elétrica no coração, fazendo com que aumente o risco de arritmia. ah, Existindo esse risco de arritmia, aí você pode, lógico, aí é letal, né? certo. Uhum. Certo, ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que, lógico, ninguém tem bola de cristal aqui, né, para saber o futuro, mas aí semana passada nós tivemos várias notícias aí que nos deixaram felizes e um pouco já tristes logo em seguida, né, que o ministro interino, o ministro agora não é mais interino, né, o Pazuello, ele disse que haveria uma possibilidade da vacinação, né, em janeiro de 2021. Mas dessa semana passada teve essa questão da AstraZeneca, né, que interrompeu os estudos aí em parceria com a Universidade de Oxford, né, lá na Inglaterra, e que daí deu, parece que um efeito colateral num paciente, né, que foi um efeito até meio grave, né. Então a pergunta que eu faço para você, André, que eu sei que é difícil de responder, né, como é que andam então as evoluções na vacina no mundo?
há possibilidade realmente de a gente ter ainda esse ano ou início do ano que vem essa vacinação aí em massa? Pois é. Em geral, qualquer processo de vacina, ela tem um tempo, né? Ela tem um tempo de análise, um tempo de estudo, justamente para poder gerar duas coisas: segurança de que ela Uhum. não vai ter nenhum efeito colateral grave, né? E nenhum efeito colateral grave, e de que ela vai ser efetiva, né? A finalidade ela é gerar imunidade, então que ela possa ser imunogênica, né? Ela possa gerar a imunidade. E para se desenvolver isso, é, é necessário um tempo, né? A gente tem que estudar a eficácia da vacina, que acaba sendo o primeiro momento, né? Ver se aquilo que a gente vai usar como matéria para a vacina, ela tem o efeito adequado. Depois a gente tem que avaliar se ela tem a segurança e depois se ela gera o resultado que a gente espera e por qual é o tempo que ele vai promover esse resultado. São E aqueles. isso leva um certo determinado tempo. Se a gente pensar na MERS, também é um coronavírus também, levou em torno de 5 anos para desenvolver a vacina. Certo. Só que acho que talvez assim, a diferença que a gente tem hoje é uma situação mundial. Então é de interesse para o mundo todo. Claro. Então a gente tem uma média de mais de 170 vacinas em estudo ao longo do mundo, né, do mundo inteiro, ao longo do Certo. globo. Uhum. E sendo que eu acho que umas 30, mais de 30 já em fase clínica, né? Quando a gente fala em fase clínica, já é a fase que a gente já expõe a vacina a voluntários, né? Certo. Aí, nesse sentido, aqui no Brasil, acho que nós temos uma associação com a vacina uma chinesa, essa Sim. de Oxford, e aqui, em especial, aqui em Curitiba, aqui através da Tecpara, a gente tem uma associação junto com a vacina da Rússia, né? Uhum. Da Rússia. E todos eles estão nessa fase experimental, que é a fase 3 aí, né? Onde vai Ah, ser testado um certo número de voluntários para a gente poder depois testar e ver se tem essa eficácia para depois ser liberada para a produção em massa e a gente vacinar a população no geral. e essa aí que Essa o em povo. especial Pode da falar. tua pergunta, né, que foi É. essa de Oxford junto com a AstraZeneca, acho que teve um dos voluntários que foi vacinado e Uhum. acabou desenvolvendo de fato, teve lá um efeito colateral que foi uma doença neurológica importante, né, que acabou Uhum. desenvolvendo. Sei. A gente não tem acesso ao estudo, então a gente não tem como saber qual que foi o resultado disso, né? Mas o que aconteceu? Né? Eles evidenciaram que teve um efeito colateral, né? Como qualquer tipo de estudo clínico tem que se interromper, fazer análise, né? O que foi que aconteceu, se foi por causa da vacina, é um efeito colateral, é a própria vacina diretamente, né? O que Uhum. aconteceu? E, a princípio, né, o que se foi divulgado é que provavelmente não foi uma relação direta com a vacina. Ah, Então, na última, acho que terça-feira, ele acabou sendo liberado novamente. é E mesmo, então? apesar de ter sido liberado, né, ele foi liberado, mas ainda, acho que os Estados Unidos ainda não voltou aos testes, Certo. e acho que nem a Índia também não. Pô, legal. Bom, pelo menos então a gente não tá mais parado. A gente voltou ativo aí para os estudos, né? Para fase final. Já, já. Acho que eles estão na fase 3, não é isso? Eu não sei, André. Que fase que está aí É, com a é, empresa, com esse laboratório. isso, essa é a fase 3, que é a testagem no maior número de voluntários possível, né? A Certo. gente poder expressar. E essa da China, que tem o convênio com o Butantan, eu acho que agora eles estão passando uma segunda fase, que é a testagem em crianças e adolescentes, né? Uhum. Porque a ideia é a gente entender que a vacina ela seja efetiva para todo mundo, né? Ou seja, a vacinação em massa. Não Uhum. adianta ser efetiva só para o adulto e não ser efetiva para as crianças, né? Então, por isso que a vacina ela tem um certo tempo para se analisar, para se estudar e ter a garantia do efeito e segurança dela. Então, Uhum. tipo assim, dizem-se que existe a possibilidade, né? O próprio Donald Trump avisou que, acho que até o final do ano, até o final de outubro ou no começo de novembro, já teria a possibilidade de ter uma vacina já Uhum. para ser aplicada. Mas é difícil. A opinião particular, assim, eu acho que é difícil, assim. Mas e particularmente aí no Paraná, parece que o governo fez essa compra, né? Esse convênio aí com as vacinas da Rússia, né? Como é que o É a pessoal está? Sputnik 5. Como é que tá isso aí? O pessoal está em andamento, está parado? Quando é que vai começar isso? Já tem médicos ou a área, né, das pessoas da área de saúde já estão em fase de teste ou isso aí não começou ainda? Como é que está isso aí, André? Não, essas duas vacinas, que é uma que está no HC também, inclusive, elas estão em fase de teste ainda, né? Ah, já. Ou seja, está testando nos voluntários ainda e fazendo a análise da resposta de produção da imunidade dessas vacinas ainda. Legal. Uhum.
Ah, então vocês estão aí já um pouco mais avançado que a gente aí. Né? A pergunta que não quer calar é quem é que tem coragem de tomar, né? A vacina, né? Porque eu não sei se ela está. Pois é. Porque me disseram, inclusive, que tem uma vacina chinesa também que já está bem avançada também, né? Um estudo, né? Você acabou de comentar, né? Tem uma vacina chinesa que está bem É, avançada, né? isso, todas elas acho que estão meio que nessa fase aí, né? Uhum, Que a gente chama de fase 3 aí, né? certo. Ah, depende muito do número de voluntários, né? A ampliação da vacina para maior, ampliar as faixas etárias junto também, assim como as classes também, né? Seja paciente que seja saudáveis, os idosos, os diabéticos, hipertensos, né? Me diga uma coisa, André. Eu vou fazer uma pergunta aqui. É meio fora do seu espectro, né? Mas a gente vê, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, que é para ser o órgão que todos, né, todas as nações deveriam se orientar, né, se respaldar, acabou errando por diversas vezes, né? Aí falava lá, não usa máscara, fica em casa, não fica em casa, né? Assintomáticos não transmitem, assintomáticos transmitem, né? Aí teve essa questão agora da hidroxicloroquina, né? Agora a China já falou a China está recomendando o uso. Então, como é que é? Quem que a gente pode acreditar hoje? Quem que a gente pode realmente, né, ter essa confiança? Existe algum órgão, né? Quem que a gente pode se respaldar com relação a essa questão da Covid-19 a nível mundial? É, pergunta difícil essa, hein? Aí você me deixou em maus lençóis, digamos assim. Não tem como responder. É, Difícil, né? é difícil de responder mesmo, né? Porque quando a gente como profissional da área de saúde, né? A gente embasa muito as condutas que a gente toma em termos de segurança, ou seja, em termos de evidência científica, né? Uhum, claro. É muito fácil a gente poder dizer que a gente tem visto em laboratório, in vitro, alguns resultados são positivos. A gente começa a passar isso para a classe de pacientes, para a classe de voluntários e ver que o resultado também é positivo, né? Uhum, Mas a gente tem um intervalo muito curto de tempo para poder expandir isso para todo mundo. Né? certo. Depende, sim, vai que depende da população de uma determinada cidade, tem uma característica climática, uma característica geológica que é particular daquela região, que faz com que Sim. aquele determinado medicamento funcione para eles, né? A gente não pode traduzir que funcione para todos. Então, de fato, é difícil a gente poder prescrever isso para todo mundo. Então, a gente vai questionar, né? Para quem, quais são as medidas que a gente tem que tomar? Eu acho que assim, de certa forma, a gente confiaria mesmo nos órgãos que seriam responsáveis. Quando a Certo. gente vai falar num quadro infeccioso, aqui, como aqui em Curitiba, a gente acaba seguindo a Sociedade Brasileira de Infectologia, Uhum, né? Que é o protocolo deles que a gente acaba seguindo. Mas acho que, acima de tudo, é um pouco de, não necessariamente um bom senso comum, mas um bom senso técnico, né? uhum, Então, aquele médico que você tem de confiança, né? uhum, Eu acho que talvez esse seja o primeiro passo. claro, com certeza, né? Deixa eu fazer, ó, caminhando para o final aqui, André, eu vou fazer uma última pergunta. O brasileiro tem que ser estudado, né? O brasileiro tem respeitado ultimamente os protocolos de segurança? Como é que você vê isso? Não só em Curitiba, mas também a nível Brasil. O que você acha disso? Essa questão do brasileiro? É difícil, né? Eu acho que todo mundo está cansado já também, né? Desde março, Março, né? vivendo Março. esse usa, não usa, esse fica em casa, não fica em casa, pode trabalhar, não pode trabalhar, abre comércio, fecha comércio, né? Eu acho que Verdade. todo mundo está cansado, todo mundo está estressado já em relação a tudo isso. Aham, Então, às vezes, até, de certa forma, a gente não vai dizer que a gente aceita, mas talvez um pouco entenda essa dificuldade, certo. mas a gente acaba colocando isso como um respeito ao próximo mesmo, né? Uhum, Alguns cuidados a gente sabe que existem, né? Como qualquer doença. Então, essa questão do distanciamento social, respeitar principalmente os pacientes que têm, as pessoas que são sabidamente infectadas, né? Tipo, eu sei que eu estou doente, uhum, eu sei que eu estou doente, eu sei que eu posso transmitir isso para outro, então talvez esse seria o passo mais importante, eu me resguardar para proteger o próximo, né? uhum, O segundo passo, a questão de uso de máscara, né? Se eu sei que usar a máscara vai diminuir o meu risco de me infectar, e ao mesmo tempo, se eu tiver assintomático, mas tiver com vírus, vai proteger o próximo também, né? Então, acho que talvez essas medidas não são tão complexas, né? Não são uhum, de alto custo e estão passíveis para toda a população. E é certo. justamente isso que a gente acaba não vendo. Eu estou muito cansado, não quero mais usar máscara. Eu quero voltar a sair, eu quero voltar a frequentar meu paizinho, quero voltar a me encontrar com meus amigos, né? Então, acho que isso que talvez seja mais difícil. E esse respeito, nesse sentido, acho que a gente acaba vendo em alguns lugares, mas no geral a gente vê que tem um desrespeito a esses cuidados, sim. Acho que isso no Brasil inteiro.
Acho que não no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? A gente vê sendo isso no mundo inteiro. Claro, é por isso que eu te fiz a pergunta, né, da live de hoje, é se você pode pegar a Covid novamente, né? Então, com base nisso, por isso que eu fiz esse questionamento para você, porque justamente, né, me parece que tem pessoas que já pegaram uma vez e não tem cuidado nenhum, não usam máscara, não usam álcool em gel, né? Não se abraçam, se beijam, né? Saem em tudo que é lugar. Né? Eu não sei se essa questão desse princípio da solidariedade, né, dessa empatia ao próximo, né? Não sei se isso também deveria ser trabalhado mais, né, no povo brasileiro. Essa questão de costumes, né, que é um povo caloroso, né, que gosta de abraçar, pegar na mão. Então, acho que isso é uma questão, um fator também complicado, né, aqui no Brasil, né. Ah, sim, extremamente. E nesse sentido, vai ver essa questão cultural nossa mesmo, né? A gente Uhum. tem, de fato, esse. Talvez a gente tenha essa facilidade em Curitiba, né? A gente até diz assim, que em Curitiba o distanciamento tem que ser de 2 metros, né? Pô, 2 metros é pouco, não é pouco? Né? Verdade. A conversa de elevador, né. É, André, exatamente. atualmente, hoje, você só está trabalhando na emergência hospitalar lá aí em Curitiba, pela prefeitura, ou você também tem atuado, tem atendido particularmente? Não, hoje não. Hoje eu tenho atuado na frente, na prefeitura, como clínico, Uhum. né? E dentro da parte de emergência no pré-hospitalar. Certo. Hoje são essas duas atuações que eu tenho no momento. Uhum. Não, estou te perguntando, de repente, se alguém quisesse procurar você, né, para lhe consultar ou para, né, buscar aí algumas informações, né, enfim, na sua área, né, na sua expertise, né, já que você tem aí 3 áreas de conhecimento, né, na cardiologia, nutrologia e fisiologia e exercícios, né, eu acho que você é um profissional muito completo, né, então acho que isso é muito interessante, E, né. ah, opa, agradeço aí os elogios aí. Eu Não, estava com um consultório até uns 2 anos atrás aí, uhum, né, mas a rotina fez com que a gente mudasse um pouquinho algumas atividades, né, certo, mas isso não, os planos ainda existem ainda. Provavelmente acho que a ideia é de que talvez ano que vem ou no próximo, a princípio, talvez provavelmente no ano que vem já uhum, eu reabra novamente um consultório, uma clínica para voltar às atividades novamente. uhum. Parece que a Letícia está para se formar, né, aí em biomedicina, não é isso? Isso, exatamente. Então essa é a ideia, né? Legal, Ela ótimo, concluindo os estudos dela no final do ano, aí, provavelmente a gente tem uma ideia de temos bons planos para o ano que vem, temos novidades aí para o ano que vem aí, show de bola. nessas áreas aí. Tá bom. André, deixa eu aí para você as suas considerações finais aí, que daqui a pouco, daqui 5 minutos, o Instagram corta a gente aqui. Se quiser fazer as suas Opa, considerações aí. não, acho que primeiro agradecer aí o convite de volta aí, né? É um prazer rever você de volta novamente, poder discutir esses assuntos aí e proporcionar para as pessoas que acho que o que a gente é uma coisa muito nova ainda, essa questão da Covid. Então Tá. acho que os cuidados principais aí acabam sendo aquilo que a gente sabe já conhece já. Né? Uhum, A manutenção dos cuidados com o próprio corpo, né? Então se alimentar bem, né? Ter uma atividade física, ah, evitar os excessos, né? Os excessos alimentares, os excessos os abusos que a gente faz às vezes, né? uhum, E um bom sono seria, acho, o fundamental. E os cuidados com aquilo que a gente sabe em relação à infecção é manter ainda, acho, o uso da máscara, os uhum, cuidados de higiene com a lavagem das mãos de uma forma adequada toda vez que tiver o risco de exposição, com o canto de mão que a gente comentou, quando está viajando no ônibus, né, acabou contaminando a mão, evitar colocar na face, né, no nariz, na boca, certo. e a distanciamento quando necessário. Tá ótimo. Então, André, novamente agradeço, obrigado aí pela essa live aí, tão esclarecedora, que você trouxe tantas informações importantes. Na verdade, isso fez aí um serviço de utilidade pública, né, para a sociedade, porque nós, leigos, né, a gente fica perdido nesse emaranhado de informações, né, e de tanta desinformação, né, de fake news, etc. Eu acho que os teus esclarecimentos foram muito relevantes aí, tá? Eu achei muito interessante teu ponto de vista, né? As suas abordagens, não só a nível local, mas a nível também nacional, né? E eu agradeço aí a nossa amizade aí, que você é meu amigo de infância, né? Como é que tá a tua guitarra? Tá pendurada lá ainda? Tá tocando ainda ou não? Não, vai pendurar, tô esperando para ver se os filhos vão dar seguimento aí, porque a minha já ficou aposentada faz tempo já. Legal. Tá bom, então. André, agradeço aí. Um abraço para toda a tua família, né? Para tua mãe, para Letícia, para tuas filhas, seus filhos aí, né? Agradeço aí tuas irmãs e um abraço para todo mundo aí na tua família, pessoal de Curitiba. E eu espero que quando acabar essa pandemia eu volte aí para Curitiba e a gente vai se encontrar aí. Nós vamos dar boas risadas e conversar aí sobre a nossa infância.
Opa, com certeza aí. Agradeço também novamente o convite aí. Deixo um abraço aí para todos aí, para você e família aí também, né? E cuidado para todos nós aí. Tá bom. Obrigado então, André. Me despeço de você aí. Obrigado pela live, tá? Foi show de bola. E outro dia talvez a gente se encontre aí para conversar novamente sobre outra temática na sua área aí. Obrigado, um grande abraço. Opa, perfeito, à disposição. Abraço aí. Valeu. É isso aí, pessoal. Tem ainda uns 3 minutinhos aí. Agradecer a todos que estão me escrevendo, né? Tô aqui, tem muita gente aqui. Ixi, se eu começar a falar aqui, tem os familiares do André, né? Aqui a Kaori, a Karina, né? Tem alguns alunos meus aí também, Adriano, Ana, tem alguns familiares aí, Elisângela, Bárbara, tem muita gente que se inscreveu aí e se manifestou, né? Doutora Karen, né? Que está sempre aí também me ajudando, dando a força. Tânia, Tati, né? Alexandre Ribeiro, Rodrigo Lucas, Pedro, tá? Agradeço a todos vocês aí. Os meus sobrinhos aí, Thiago, valeu, galera. Tô aqui acenando pro povo aí, né? Minha cunhada Mayumi. Minha mãe tá falando que é muito bom aí a gente rever os amigos de infância, né? Numa live aí que tão esclarecedora e não só rever a amizade de amigos aí do passado, de longa data, mas também, né, a gente tá aí tratando de um assunto tão importante, né, tão relevante para a sociedade, né? Marisa, Claudete, Alexandre, todo mundo aí, a minha esposa, né, que também tem me dado apoio sempre, incondicional. Agradeço a todos vocês aí. Obrigado, pessoal, por essa outra live, essa terceira entrevistas aí que nós estamos fazendo dentro do meu programa Você é o Canal, né? E não se esqueçam que semana que vem, já na terça-feira, às 7 horas, nós vamos estar entrevistando o Aldo Evangelista, que é um advogado especialista em direito digital, presidente também da Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação, que vai falar sobre o tema, né, Direito e Tecnologia, uma união possível? Né? Então não percam essa live terça-feira que vem já, tá? Às 19 horas, horário de Manaus, 20 horas, horário de Brasília. Conto com vocês aqui de novo para a gente falar de um tema tão importante também, que é o direito e as tecnologias. Um grande abraço a todos, beijo, obrigado pela participação de todos vocês. Forte abraço. Tchau, tchau, galera. Valeu!